Oi, eu sou a Yesha e hoje eu vou me maquiar enquanto eu falo sobre fotografia. Tudo começa com Aristóteles, quando ele começa a estudar como que o sol passa por entre as folhas. E aí, anos depois, a partir desses estudos, é criada a câmera obscura. Que captura a imagem e reproduz em outra superfície. Em 1822, um cara chamado Joseph Niepce começa os estudos a respeito da fotografia, que antes era chamada de heliografia, que significava escrita do sol. Em 1826, ele finalmente consegue fazer a primeira foto, que foi feita em uma placa de estanho com betume da Judeia, que é um derivado fotossensível do petróleo. O processo que ele usava demorava 8 horas para ser revelada a foto. E ele estava procurando uma maneira mais rápida de fazer funcionar isso. Um outro cara chamado Louis Daguerre, que também estava fazendo estudos a respeito da fotografia na mesma época que ele, se juntou com ele, com Joseph Niepce, e os dois começaram a trabalhar no processo de pós-exposição da fotografia, que levava menos tempo para ser revelado e entregava resultados melhores do que os que eles tinham na época. Depois que Joseph Niepce morre fica pesado, né? Eu acho. Depois que Joseph Niepce falece, Louis Daguerre continua os estudos e inventa em 1837 o daguerreotipo. Mas ele só fica conhecido por ele em 1839. Em 1834, um inventor britânico chamado William Fox Talbot começa a estudar fotografia também e inventa o primeiro negativo de fotografia. Mas não fala nada, ele não fala nada para ninguém que inventou esse negativo de fotografia, e só vai ser revelado em 1839, quando ele vê o Daguerre ficando famoso por causa da fotografia dele. Os negativos de fotografia permitiam a impressão de várias cópias positivas, que seria a base da fotografia nossa atual. Surge, então, logo após esses negativos de fotografia, as câmeras portáteis e os filmes de câmera. Naquela época, eles tinham só 4 tipos de fotografia que eles costumavam usar mais, que era a fotografia de viagem, a documental, a de guerra e a de retrato. A fotografia de viagem causou um grande impacto na vida das pessoas, porque na época, eles só conheciam, o Egito, Grécia, etc., pelas pessoas falarem, né? Então, quando surgiu a fotografia de viagem, os fotógrafos da época, profissionais, eles iam viajar para fotografar esses lugares e trazer de volta imagens para as pessoas que viviam na Europa. A fotografia de guerra, ela era muito perigosa porque os fotógrafos, eles iam para a guerra fotografar e eles ficavam nas trincheiras junto com os soldados
Um dos mais famosos pelas fotografias de guerra foi um fotógrafo chamado Matthew Brady, que ele chocou bastante na época porque ele tirava foto dos soldados mortos nas trincheiras. Agora eu vou roubar de verdade, que eu vou sumir sem terminar e aparecer com, porque eu não consigo falar enquanto eu for terminar. Depois temos a fotografia documental, que era mais utilizada pela polícia, e um dos mais famosos fotógrafos desse tipo de fotografia é um cara chamado Jacob Riis, que trabalhava como repórter policial, e ele se arriscou bastante indo nas favelas que tinha na época e fotografando ladrões e pessoas mais pobres e que ganhavam pouco salário. Inclusive, a fotografia dele ajudou a criar leis de moradia e leis trabalhistas. Na fotografia de retrato, um grande nome é o Félix Nadar, que inventou a fotografia aérea, viajando de balão por Paris, e foi o pioneiro do uso de luz artificial na fotografia, porque na época eles usavam só luz natural do sol, e ele fez um estúdio na casa dele e precisava ter outro tipo de luz. Em 1861 foi criada a fotografia colorida, e no mesmo ano foi feita a primeira fotografia permanente colorida. E anteriormente eram todas monocromáticas, né? Então foi muita inovação. E hoje, pra gente, a fotografia é uma coisa muito simples e rápida, que está sempre na nossa mão. A gente não precisa ter uma câmera profissional ou gigante sendo carregada com a gente para conseguir tirar uma foto, né? Na época da fotografia de guerra, que eu falei anteriormente, já não era mais necessário 15 minutos para ser revelada a foto, igual no daguerreotipo. Eles já utilizavam 3 minutos no máximo para revelar a foto. Oi de novo, pessoal. Então, eu esqueci de falar sobre essa parte durante o vídeo. Então, eu vou falar agora. Como arte aplicada, a gente tem museus dedicados à fotografia, e temos um, inclusive, no Brasil. Ele fica em Fortaleza e foi aberto, a obra foi terminada em 2017. E ele começou porque um colecionador chamado Frota decidiu estudar fotografia e começou a colecionar. E hoje o museu é feito basicamente é composto basicamente só com obras dele, que ele possuía já. E ele tem obras de José Medeiros, Henri Cartier-Bresson e vários outros artistas. E hoje o museu possui tanto a galeria fixa como as temporárias, né? As exposições de arte temporárias. A gente tem também o Museu da Imagem, que fica em Braga, em Portugal, que foi inaugurado em 1999 e possui grandes nomes também, o museu. E assim como o de Fortaleza, possui a galeria fixa e geralmente também faz exposições temporárias. Os dois são privados, né, no caso. Não é
público. E dedicado à fotografia, a gente também tem uma lista enorme de filmes, né? E um deles que eu resolvi citar é o do Henri Cartier-Bresson, The Impassioned Eye, que foi lançado em 2003 na Alemanha. E é mais um documentário do que um filme em si, que conta... É uma entrevista com o Henri Cartier-Bresson, que faleceu um ano depois da produção do filme. E ele procurava sempre retratar momentos efêmeros nas suas fotografias. E no filme também tem depoimentos de gente, tipo... E no filme também tem depoimentos da Isabelle Huppert, do Arthur Miller e do Joseph Koudelka, que são atrizes e escritores de prestígio, né? E essa foi a história da fotografia. E agora, aproveitando que eu tô maquiada, eu vou sair, né?